Fala família, sejam bem-vindos ao Bora Up Podcast. Estamos aqui mais uma vez diretamente da Help, agência digital. Olha só que estrutura, gente. Estamos com 2 convidados aqui, ó. Vocês não estão entendendo. Que espetáculo, viu? E só relembrando o episódio passado, falamos do nosso primeiro episódio, hein? Nesse, Crispim. Primeiro episódio, pura liderança, com a Rafa Castro e Elisa. Foi sensacional. Elisa Rocha, que agora está no Moçambique, mas se quiser saber mais da vida dela, da empresa, Elisa Rocha, a gente tem lá no nosso YouTube também, tem o contato de todo mundo. E a famosa Rafa, lá da Vila Office. Vocês têm que conhecer a estrutura dela, hein, gente? Voltando para hoje o episódio, nosso segundo episódio aqui do podcast, Bora Up. Não podemos deixar de falar de um dos maiores pulmões da nossa empresa. Vendas, vendas e vendas. Crispim, apresenta para nós nossos convidados aí, ilustres. Então, vamos lá. Primeiro, vou falar do Frank, nosso host, Frank da LCK. Eu sou o Crispim, da Biosolve Clean. A gente está com a Vanessa, da Restart, e também o Getúlio, da MG2. Vanessa, inclusive, foi muito requisitada depois do nosso podcast, que Rafa falou pelo menos umas 14 vezes da Vanessa sobre PNL. E vamos começar com eles. Vanessa, se apresenta, conta um pouquinho da sua história e o que a gente pode esperar sobre vendas. Bom, não sabia dessa, hein, que eu fui requisitada. E muito, você não tem muito noção. Feliz. Bom, eu sou a Vanessa Fonseca, eu sou especialista em vendas, especialista em comportamento humano e sou CEO de uma multinacional americana aqui no estado de Goiás. E o objetivo é fazer o empresário realmente ter resultado. É aquele famoso básico bem feito que a maior parte dos empresários ainda não fazem, né? Então, mudar a mentalidade desses empresários para realmente conseguir vender mais e melhor. Bacana. Maravilha, maravilha. Conta um pouco da sua jornada, sua experiência com venda, como é que foi essa escala, assim. E lógico, né, os números que você está hoje, que é fenomenal, minha amiga. Conta aí para nós. Então, eu acho interessante porque um dos grandes desafios dos empresários ou é não saber vender ou não gostar de vender. E eu fui essa pessoa. Eu não gostava de vender, achava que não tinha habilidade, mas o universo, às vezes, ele esfrega algumas coisas na nossa cara, que a gente precisa se atentar para essas coisas. E um amigo meu de faculdade falava: Vanessa, você precisa vir trabalhar comigo, porque você é muito boa para vender. Acredito que por um fator específico, que é ser boa em me comunicar, né? E aqui eu já abro um parêntese de que as pessoas acham que por ser boas comunicadoras são boas vendedoras. E isso é um mito. É apenas um dos critérios, dos requisitos para você ser um bom vendedor, é você ser um bom comunicador. Apesar de que para ser vendedor de WhatsApp, que a gente vai falar daqui um pouquinho, você não necessariamente precisa ter essa habilidade de bom comunicador. Então, a gente já abre aqui inúmeras oportunidades para os empresários, aqueles que não são bons ainda em comunicação, um universo gigantesco para vender através do WhatsApp. Mas depois que eu descobri essa habilidade, eu consegui 2 grandes feitos, né? Essa minha habilidade de fazer as perguntas certas, de falar no momento certo, de conseguir construir um raciocínio junto com a pessoa, né, que estava comprando a minha ideia. Eu consegui fazer dinheiro sem ter dinheiro. E eu acredito que essa é uma das coisas que eu mais falo nos meus treinamentos, que o vendedor, ele consegue fazer dinheiro sem ter dinheiro. Um dos maiores desafios de vendas, né? Exatamente. E olha que legal o vendedor poder fazer isso. E o primeiro grande marco na minha história foi querer fazer uma pós-graduação. Na época eu ganhava bem, mas gastava melhor ainda. E eu não tinha dinheiro para fazer. Eu entrei em contato com essa empresa e me ofereci para montar uma turma para eles. Então, eles aceitaram, eu precisava colocar 10 pessoas na turma de pós-graduação para conseguir a minha vaga. Uau! Então, sem ter dinheiro, eu consegui gerar aí R$24 mil nessa pós-graduação, consegui fazer a minha formação. E o último grande marco foi me tornar sócia, né, dessa multinacional no estado de Goiás, uma empresa de R$4 milhões, sem gastar nenhum real, sem precisar investir na empresa para poder entrar. Então, assim, é um pouco da minha trajetória de uma pessoa que não gostava de vender para me tornar uma referência em vendas hoje, né? E são um pouquinho dos nossos números aí também.
Isso é muito importante, né? Porque essa virada de chave de conhecimento, ou seja, pelo caminho oposto que a gente está, é determinante na carreira, né? E esse número, e essa empresa nova que você entrou agora é a sua última conquista, recentemente agora? Já tenho outras, Já. mas eu acredito que, porque quando a gente fala em números, né? Eu também, a última conquista, assim, para trazer para vocês, eu me tornei sócio do maior copywriter do Brasil, para fazer o lançamento do meu produto no digital. Né? Então, essa, acredito que foi a minha última conquista, a mais recente. Mas quando a gente fala em milhões, sempre brilha os olhos dos empresários, né? Então, por isso que eu gosto de trazer esse exemplo dessa multinacional. Porque quando fala em 4 milhões sem gastar não real, todo mundo quer. Mas é um processo que a gente precisa construir e, para isso, a gente precisa aprender algumas coisas sobre técnicas, sobre ferramentas. Mas, assim, já vou deixar o pessoal com gosto de quero mais. Aprenda a fazer perguntas. Esse é a maior habilidade que um empresário, que um vendedor pode aprender, é fazer as perguntas certas. Muito bem, é isso aí, né, Crispim? Não, perfeito. E é engraçado, parece que a vida do empresário e a vida do vendedor, você acaba caindo como vendedor. Ninguém se especializa ou se capacita. Ou você é convidado, eu acho que você conversa bem. Eu acho que você ia dar um bom vendedor. E é igual a Vanessa falou, é muito treino, é muita técnica para você conseguir fazer uma conexão com aquela pessoa e conseguir vender mais. Getúlio, conta da sua história, conta da empresa e como é que você chegou aqui. Pois é, olá para todos vocês, muito obrigado pelo convite aqui, pelo Bora Up. É o primeiro podcast que eu participo, me sinto muito honrado de participar aqui com vocês. A honra é toda nossa. E de poder compartilhar um pouco da minha história, da minha empresa, o que a gente pode contribuir nessa área de vendas. Então, como a Vanessa falou, ninguém entra em vendas querendo, né? Da mesma forma dela, a minha história com vendas é muito engraçada, porque desde criança eu sempre odiei vendas. Odiei mesmo, com gosto, assim. Eu falava assim, eu quero ser tudo na vida, menos vendedor. Não gostava de comunicar com as pessoas e tudo. E acabou que essa trajetória, eu instalei isso na minha cabeça, não sei o motivo. E a minha trajetória mudou por causa disso, assim, para baixo. Eu acabei prestando concurso, eu era funcionário público. Fui funcionário público aí por 14 anos. E falei assim, cara, venda não é comigo. Eu ficava ali atrás ali do meu computador, fazendo meu trabalho direitinho. Só que aí, o que acontece? Vem uma coisa na gente, eu não me sentia bem ali. Eu falava, cara, isso aqui não é vida, não. Eu tô aqui, tinha coisa mais, eu queria contribuir mais, eu queria crescer, e ali é muito limitado, né? E eu sempre gostei da área de marketing, de propaganda, e eu comecei a fazer faculdade de publicidade, mas mesmo assim ali, pensando em talvez arrumar um emprego, alguma coisa assim. Mas aí, de repente, na empresa que eu trabalhava, ela foi privatizada, e eles apareceram a oportunidade de fazer surgiu o nome agora, Um PDV? Aquele PDV, justamente. Pedido PDV. de demissão voluntária, não é isso? Isso, quando eles falam assim, ó, tá sendo privatizada, quem quiser sair, nós vamos oferecer essas condições aqui e sai. E, entre aspas, assim, para muitos colegas lá, era assim, quem não quiser sair também, voluntariamente, vai sair depois. Vai sair depois. Mas aquele trem já queimava dentro de mim, e eu falei assim, não, eu quero empreender, eu sempre quis empreender, mas eu ficava eu mesmo me segurando. Então, o que eu falei? Cara, tô fora. Já fui o primeiro lá a pedir para sair, meu chefe ainda falou, você é doido, você vai sair para fazer o quê? Falei, cara, não sei, eu vou trabalhar na área de marketing, que é o que eu amo, eu já estava terminando o meu curso, já fazia alguns estágios ali, falei, é isso que eu vou fazer. E saí, com a mão na frente e outra atrás, falei, é isso que eu vou fazer. Famosa cara e a coragem? Isso. E aí, loguinho, eu comecei a fazer alguns freelancers e tudo, com o trabalho que eu já tinha aprendido a fazer ali. E aí, foi quando eu conheci o Google. Então, assim, quando eu conheci o Google como trabalho e não como pesquisa, e eu me apaixonei nas possibilidades que o Google tinha. Eu fiquei encantado. Eu falei, cara, o que é isso? E as pessoas não sabiam, até hoje a maioria não sabe. Não conhece. E eu falei assim, que é isso? Eu vou me especializar nisso. O pessoal acha que é uma ferramenta de pesquisa, né? Justamente. Dá um Google aí, né? Justamente. Só que o que acontece? O Google é a única ferramenta, a única plataforma que tem armazenado nos servidores dele toda a informação disponível no mundo desde 2001.
tudo. Então, por exemplo, se você já teve um site antigamente, um portal, você já não tem mais, não existe mais, mas tem o backup lá no Google, ele sabe tudo. E a inteligência do algoritmo do Google, ele sabe tudo desde aquela época até hoje. Então, ele acompanha a mudança do mercado. As pessoas, quando param para pensar nisso, tanto que é interessante, ali dentro do Google você tem todas as informações de maneira organizada de todo o comportamento do consumidor. E aí você fala assim, cara, e isso é muito importante para você fazer estratégia, para você fazer análise. Então, nós focamos só em Google, começamos a buscar curso no próprio Google, curso em empresas terceirizadas, e fomos focando. E hoje a nossa agência, que é a MG2 Propaganda, ela vive exclusivamente do Google. Paramos de fazer qualquer outro tipo de coisa, porque é um mercado inexplorado. Por mais que todo mundo fale assim, Google todo mundo conhece, todo mundo já faz um tráfego pago, alguma coisa, existe tanta possibilidade dentro do Google que as pessoas não percebem, e como nós estamos falando de venda aqui, eu não consigo hoje imaginar vendas sem o Google, entendeu? Principalmente depois da pandemia, que todo mundo foi obrigado a se digitalizar, lá dentro do Google o povo ainda fala, o pessoal adiantou 20 anos em 2, porque aquela senhorinha que não mexia no celular e tudo, ela precisou entrar no Google. Hoje são as mais viciadas em celular, são as senhorinhas, ou as crianças, todo mundo. E só que as pessoas usam muito como entretenimento e não sabem aproveitar esse potencial para venda, entendeu? Então hoje é o seguinte, se a sua empresa, o seu negócio, você como profissional liberal, em primeiro lugar, se você não está no Google, você não existe. Isso é um ponto. Você já está fora de todas as oportunidades do mercado. E se você não está posicionado da forma correta, aí você existe, mas você está muito atrás de seus concorrentes. Então, hoje em dia, o que a gente faz? A gente ajuda os empresários a vender mais através do Google e de todas as plataformas que o Google oferece. Resumindo, é mais ou menos isso, né? Então fica isso. O pessoal tem isso muito como entretenimento e não sabe o potencial de venda que é. Tem entre essa pergunta para você, Vanessa, que hoje o pessoal vê, a grande maioria, você deve ter esse índice aí de porcentagem de quantos usam o WhatsApp somente como um entretenimento, uma troca de mensagem, né? E a importância disso na venda pelo WhatsApp, Vanessa? Quanto que abre essa chave? Olha que legal, né? O nosso curso de vendas pelo WhatsApp ele foi criado em novembro de 2021. Então, a pandemia, né? Exatamente pela mudança do consumidor, que a gente já tinha percebido, né? Das pessoas estarem com medo de sair de casa, de enfrentar a pandemia e continuarem comprando. E eles migraram para esse canal de vendas, que foi o WhatsApp. Então, teve um boom, né, de vendas pelo WhatsApp. A gente, inclusive, trouxe pesquisas do Google em que as vendas pelo WhatsApp, por exemplo, da C&A, elas tinham superado as vendas presenciais. Mesmo pós-pandemia, com lojas abertas, as vendas nos canais digitais, elas tinham superado o presencial. Então, o que a gente percebe? Quando a gente fala de treinar as pessoas para vender pelo WhatsApp, as pessoas falam assim, mas eu já sei usar o WhatsApp, porque eu uso todos os dias. E esse indicador é interessante quando a gente fala em números. 99% dos brasileiros usam o aplicativo todos os dias. O Brasil, em termos de usuários, só perde para a Índia. 99% das pessoas. Gente, 99% das pessoas. E é interessante por quê? Porque quando você pega o número de pessoas que tem no Instagram, e aí a pessoa tá lá no Instagram, né? Colocando a empresa dele no Instagram, tendo que se reinventar, fazer dancinha e um monte de coisa no Instagram, e não são todos os consumidores ou os potenciais consumidores que têm uma conta na rede social, mas 99% das pessoas estão no WhatsApp, né? E é interessante também, por quê? Porque o Brasil só perde para a Índia em termos de usuário, mas a Índia tem 1 bilhão de pessoas. O Brasil tem aí em torno de 220, 230 milhões de pessoas. Você fala exclusivamente no WhatsApp. No WhatsApp, tá? Então, o Brasil só perde para a Índia, mas em proporcionalidade, em relação à quantidade de habitantes, o Brasil é o maior usuário hoje de WhatsApp no mundo. Os empresários ainda usam o WhatsApp como entretenimento. Entretenimento. Você falou uma coisa, a última vez nós estivemos juntos, naquela reunião de network, que eu achei muito interessante e muito relevante. Que você disse que poucas pessoas usam o status do Instagram, do WhatsApp. Para divulgar alguma coisa.
E o que me marcou foi o que você pontuou muito bem. Porque eu não uso, não quer dizer que o outro não usa. Estamos perdendo tempo. E dinheiro, né? Nós estamos falando de vendas. Muito dinheiro. Ó, hoje nós já temos mais de 500 milhão de pessoas utilizando o status do WhatsApp. E aí, pelo fato de, por exemplo, o próprio empresário não utilizar os status, ele não entende que aquilo é um recurso de vendas. E hoje é um dos recursos que mais vende na minha empresa. Por quê? Porque a gente criou uma programação de status para que a gente consiga levar o nosso produto e o nosso serviço para os nossos clientes de uma forma muito mais contínua, mais impactante, mais constante, né? E é aquilo que a gente está falando. Eu e o Getúlio, nós viemos falar aqui de vendas, mas quando o pessoal pensa em vendas, eles pensam em tráfego. Tráfego pago. Todo o formato de vendas hoje, com 90% de conversão que a gente tem na empresa, é todo orgânico. E o trabalho que o Getúlio também oferece é todo orgânico. Então, você imagina, você usar uma ferramenta que está na mão de 99% dos brasileiros, gratuita, que é o mais importante, né? Você não precisa falar assim, nossa, eu preciso ter dinheiro para investir em tráfego. Não, muito pelo contrário. Você pode começar hoje utilizando simplesmente o celular e o aplicativo de forma totalmente gratuita. 99% das pessoas usam. Gratuito. Olha só. Segundo país no mundo com mais usuários cadastrados país no e mundo, consumindo. E o primeiro em uso, não é isso que você Exatamente. disse? E tem mais uma estatística ainda. 80%, e aí vem muito aquela questão que você comentou sobre o entretenimento, 80% já das pessoas que utilizam o WhatsApp, elas já utilizam com foco em se manter informadas. Então, é uma fonte, é um canal de informação e que o empresário, às vezes, por falta de conhecimento, por falta de habilidade, ele usa único e exclusivamente para encher o saco do cliente falando, e aí, você já comprou? E aí, você vai comprar? Ó, você me perguntou de tal coisa. Então, a gente, dentro desse processo, a gente ensina o empresário a trazer o WhatsApp como um aplicativo de informação para o seu cliente. Então, consequentemente, é uma fonte segura de informação, você pode trazer tendências, você pode trazer lançamentos sobre o seu mercado, para que o cliente esteja informado. Porque no final das contas, a gente precisa impactar o cliente pelo menos 5 vezes para vender. Para chegar na venda. Para chegar no fechamento. No mínimo 5 vezes. No mínimo 5 vezes. Então, o WhatsApp, o status do WhatsApp é uma excelente forma de você impactar o cliente com o seu produto pelo menos 5 vezes. O interessante da venda, de tudo que a gente conversou até agora, é como a venda ela tem que ser intencional. Né? As pessoas acham que o vendedor ele é um cara que nasce e ele vira o cara que vende gelo no Polo Norte. Que ele é tão bom no que ele faz que ele consegue vender gelo no Polo Norte. E tudo que a gente está conversando aqui é que a gente precisa, dentro do processo de vendas, é ser intencional. O que eu quero fazer? Eu tenho um super canal que é o Google, que tem, como o Getúlio contou aqui, mais de 22 anos de histórico. E o que eu estou fazendo com essa ferramenta? Nada. Eu consigo saber como que a área de marketing digital ela evoluiu, né? A gente consegue fazer comparações ali, como que as pesquisas estão acontecendo na área de dedetização. Né? Tem ferramentas fantásticas, que o Getúlio acho que ele tem muito mais propriedade para falar isso aí. E a gente precisa ser intencional na venda. Né, Getúlio? Fala um pouquinho aí sobre como eu posso, como uma empresa, e na minha área de atuação, aproveitar um pouco mais do Google, porque é interessante, também do que a gente falou, que o orgânico é que a gente não precisa fazer pagamentos para gerar tráfego para dentro da sua empresa. Você só precisa começar a utilizar as ferramentas que você tem para trazer um pouco mais. Então, o que acontece? É muito interessante porque hoje o tráfego, claro, é um próximo passo, né? Para quem quer exponencializar, parte, né? escalar. Mas o que acontece? Hoje, como a Vanessa falou, todo mundo tem várias ferramentas na mão gratuitas que é só pegar, aprender e usar, que ele já muda o negócio dele completamente. Então, por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp é a maior ferramenta de venda, impossível ter uma coisa melhor. E o que a gente faz, por exemplo, no nosso trabalho no Google, na parte orgânica, que é um trabalho que nós desenvolvemos justamente na pandemia. O nosso foco era mais tráfego. Só que o que aconteceu na pandemia? Os nossos clientes, que a maioria são negócios locais ou profissionais liberais,
fecharam as portas, obrigatoriamente, tiveram que fechar. E eles desesperaram. Eles falaram assim, cara, eu não tô dando conta de pagar campanha, de pagar funcionário, de pagar tudo, eu não dou conta. E eles estavam saindo da agência. O que nós fizemos? Nós pegamos e falamos o seguinte, a gente precisa ajudar. Porque você estava falando aí de venda, né, que tem que ser intencional e tudo, mas para mim o que eu aprendi, que o que resume a venda mesmo, de um bom vendedor, é aquele vendedor que serve. Quando você está servindo as outras pessoas, o cliente nunca vai faltar. Você não precisa ser aquele cara conversador, nem nada, porque às vezes você vai vender coisa que o cliente não precisa. Mas quando você entende o cliente, você serve ele, você ajuda ele a crescer, você cresce, você vende naturalmente. E aí o que nós fizemos? Nós reunimos nossa equipe e falamos, a gente precisa desenvolver um produto que seja de baixo custo e que vai ajudar os empresários de negócios locais a pelo menos sobreviver nesse período da pandemia. E aí nós pegamos toda a estratégia que a gente tem de curso, de tráfego pago, e a gente aplicou todos esses conhecimentos de SEO, de meta tags, de várias coisas. Falamos assim, cara, vamos aplicar isso no orgânico e ver se dá resultado para o empresário. E assim nós começamos. O empresário falava, não estou dando conta, vou parar com o tráfego. Eu falava, não tem problema, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos fazer isso no orgânico. No orgânico, que a gente chama de Google Marketing, que é o quê? O marketing em todas as plataformas orgânicas do Google. Então, a gente vai fortalecer a base do cliente sem impulsionar ali, o negócio financeiramente, né? Porque o que acontece que as pessoas não entendem? Hoje, o Google, o orgânico, que é baseado ali naquele perfil que chamava Google Meu Negócio, hoje chama perfil da empresa no Google, ele é uma base que todo mundo tem gratuita ali, mas ninguém sabe aproveitar ela. Quem aproveita melhor, que é 10% dos empresários aproveita melhor, ele põe ali os dados corretos. Ele põe nome, endereço, telefone e já está ótimo, já está melhor que a maioria. Já está na frente, né? Nós pegamos isso, justamente, já está na frente da maioria. As pessoas não têm, as pessoas não sabem nem que existe, a maioria dos empresários. E nós fizemos um trabalho nessa plataforma, tanto internamente quanto externamente, em torno dela, que com o objetivo de fazer o quê? Trazer mais destaque e relevância nas plataformas do Google. Porque hoje no Google você tem o tráfego pago, que você paga para aparecer, investe, e você tem né? o tráfego orgânico, que você, nem se você pagar todo o dinheiro do mundo, você não vai aparecer. Ali você é por relevância. Então, o algoritmo do Google, qual que é o objetivo do Google? Continuar sendo o maior buscador do mundo. Ele quer manter isso. E para ele ser o maior buscador do mundo, ele tem que te oferecer o melhor resultado. Então, se eu busco assim, detetização em Goiânia, e ele me traz uma loja de sapato em Goiânia, você fala, cara, esse Google não está com nada. Então, ele é muito firme com isso, mesmo no orgânico. Então, quanto mais você tiver assertivo nisso no seu perfil, mais ele vai te mostrar mais vezes para mais pessoas. Entendeu? Então a gente faz... E outra coisa, a gente faz um trabalho de convergência de tudo que a pessoa tem na internet para o Google. Porque muitas vezes o Google é o primeiro contato do cliente com a sua empresa. Porque, por exemplo, se eu ainda não conheço uma loja ou não conheço um profissional e eu estou precisando daquele serviço, eu vou lá no Google e digito. Então eu digito assim, detetização em Goiânia. E aí vai aparecer várias empresas ali para mim. Como que eu vou decidir qual que é a melhor se eu ainda não conheço nenhuma? Se não foi uma indicação ou não foi uma vendativa que ele entrou em contato comigo? Cara, aí você vai analisar cada um ali. A maioria hoje, 97% dos perfis, eles estão péssimos. Mas péssimos mesmo, porque as pessoas nem sabem que ele existe. Então a gente pega aquilo ali, a gente até costuma fazer uma brincadeira, a gente fala, seu perfil lá tá com uma casinha abandonada, quebrada, destruída. Janelas quebradas, tudo cheio quebrado, de mato. Aí eu penso, às vezes você monta uma empresa, você vai lá, ou você é um médico, monta um consultório chique, contrata um arquiteto, faz aquela coisa toda. Mais lindo do mundo. Trem mais lindo do mundo. Aí a pessoa te indica, fulano de tal, é bom demais. Aí onde que ele vai pesquisar sobre você? Vitrine. Ele vai no Google. Chega lá, ele encontra essa casinha velha, cheia de teia de aranha. Qual é a impressão que você passa para o seu cliente? Às vezes você acha que a primeira impressão é no seu consultório, mas não é. É na sua empresa, não é. É online a primeira impressão. Então, o nosso objetivo do nosso trabalho é pegar a sua empresa que está essa casinha velha e fazer uma baita reforma nela para ela ficar top. E só concluindo, a gente faz a convergência de tudo que você tem na internet para lá. Por exemplo, é indiscutível que o WhatsApp é a melhor ferramenta de vendas hoje. Ela é mais ágil e dinâmica, né? Vamos dizer assim. Aí eu te pergunto, o Google, ele é concorrente do grupo do WhatsApp, que é concorrente da Meta. Então, o Google não facilita. Hoje você não tem no seu Google Meu Negócio um campo falar, coloque aqui seu WhatsApp. Não tem. Igual você tem no Facebook, por exemplo. Realmente. O que nós fizemos? A gente não só colocou o WhatsApp lá dentro do Google para os nossos clientes, como nós multiplicamos esses pontos de contato. Então, hoje, o cliente normal, um perfil normal, ele tem no máximo ali nome, endereço, telefone e o site. Então, ele tem
Para ele clicar, ele tem o telefone para ligar e o site. Nós colocamos WhatsApp e telefone e site também, nós multiplicamos. Só de WhatsApp tem cliente nosso que tem mais de 40 botões de WhatsApp dentro do perfil do Google. Dentro do perfil, sem ir para lugar nenhum. Então a gente potencializa, a gente fala que a gente transforma um Fusca numa Ferrari. Isso dentro é do Google, e interessante. tudo isso organicamente. E ali dentro, o cliente já vai ter todas as opções. Ele vai saber. Porque hoje eu entro lá no seu perfil, por exemplo, que eu ainda não entrei. Mas ele tem lá a detetização, talvez, alguma coisa. Mas ele não tem ali todos os serviços que você oferece, as outras coisas que você oferece, qual que é o seu diferencial. E a gente faz tudo isso de forma intuitiva. A gente faz integrações, não só com o WhatsApp, mas, por exemplo, com os concorrentes mesmo. Você tá lá, o cara te achou no Google, ali ele tem que ter a opção de ir pro seu Instagram, de ir pro seu Facebook. Quando é restaurante, de ir já direto pro iFood. Quando é uma loja que vende online, o cara vai pro Shopee, pro Mercado Livre. Então a gente faz toda essa integração, tudo ali, dentro do seu perfil, você não paga um centavo. Mas aí que vem a inteligência do negócio. O algoritmo, ele tá ali. Se o seu cadastro é básico, a pessoa entra, te acha, pode até te achar, e ele vai ficar ali 3 a 5 segundos no seu perfil, a média que as pessoas ficam no cadastro do Google hoje. Por quê? Ele pegou seu telefone, ligou, foi embora. Quando a gente potencializa esse perfil, a pessoa ali fica 1 minuto, 2, é uma diferença muito grande. E o algoritmo vai pondo assim, não, na empresa dele, as pessoas entram e fica ali 5 segundos. Nessa do concorrente aqui, ela fica 1 minuto, 1 minuto e meio. Quem que é mais relevante? Quem que o Google quer mostrar? A que as pessoas estão gostando mais. Então, o Google te entrega mais gratuitamente para as pessoas que estão procurando pelo seu produto ou pelo seu serviço. É assim, eu até brilho, porque eu sou apaixonado nisso e as pessoas não conhecem. E é visivelmente, Getúlio. Já pegando esse gancho aí de pesquisas, quando você faz uma pesquisa, vamos dar exemplo de custo de vendas de WhatsApp, né? Um exemplo. Aí vem Vai lá me achar lá, certeza. Aí vem aqueles. Vem a lista, né? O primeiro, segundo, terceiro, vem os anunciantes, né? E aquele que vem logo em seguida, após o anúncio, já é nesse sistema aí de. Isso, ótima pergunta essa sua. Porque o que acontece? Aqueles primeiros que aparecem é o tráfego pago. Tá pagando. Ali você pagou. Isso é fato, claro, né? que também não é só pago. Tem gente que acha que pagou, vai ficar ali entre os primeiros. Não vai. Você precisa de ter uma agência bom, um gestor bom para poder fazer. Senão você rasga dinheiro também. Tem muita técnica ali, mas não paga. Agora, falando do orgânico, quem que aparece? Vai aparecer ali o mapa e abaixo do mapa vai aparecer geralmente 3 ou 4 ali. Que se você clicar, ele abre já o mapa com todos os perfis. Um erro muito importante que as pessoas cometem é de achar que aquilo ali tem uma classificação. Ah, eu estou aparecendo em primeiro no Google, estou aparecendo em segundo. Isso é um mito que tem que ser quebrado. Depois que a gente aprofunda isso tudo, não existe. No tráfego orgânico, não existe essa coisa de primeiro lugar. Inclusive, um alerta que fica para as pessoas. Olha só. Tem muita gente que passa nas empresas com a camiseta do Google. Pega a dica, gente. Pega a dica. Dizendo funcionários do Google. Ó a dica. O Google não tem funcionários no Brasil externo. Ele só tem funcionário de escritório. A maioria dos comerciantes já passaram no Brasil inteiro. O que acontece? A pessoa chega lá e fala assim, eu sou funcionário do Google e o seu perfil está assim assado, você tem que pagar tanto para arrumar. E eles dão um golpe atrás do outro. E uns é pior, fala assim, você vai me pagar aqui 10 mil, 2 mil, quanto seja, e eu vou te colocar em primeiro lugar no Google, vou deixar você em primeiro. Gente, foge disso. Você achou alguém falando que vai te deixar em primeiro, em segundo, terceiro, foge. Porque não existe. Apesar de parecer que existe, é contra-intuitivo, mas não existe. Como eu expliquei, o Google funciona por relevância no orgânico. E outra coisa, não só a relevância da sua empresa, mas a relevância de quem está buscando. A gente sabe que o Google, com todas as informações, ele sabe que nós estamos aqui hoje. Pelo nosso celular, ele sabe onde nós estamos, ele sabe onde você visitou a sua vida inteira. Ele tem toda essa informação. Então, ele sabe os seus hábitos de pesquisa, os seus hábitos de consumo. Então, no orgânico, o que o algoritmo faz? Quando eu procuro ali por detetização, ele não vai me mostrar você em primeiro, em segundo ou em terceiro. Ele vai, se você tiver bom, ele vai te mostrar mais vezes para aquelas pessoas que o algoritmo entende que são seu cliente potencial para converter. Por exemplo, que estão mais perto da minha empresa. Né? Isso é um dos fatores também que o algoritmo é determinante, né? Determinante, mas não é o principal. Entendeu? Se o seu perfil tiver muito mais
Porque a relevância para o algoritmo, elas são assim, centenas de fatores. E geralmente as pessoas trabalham mais a da localização. Ainda mais da localização. Se tá aqui perto de mim, tá todo mundo ruim. Que é o famoso. E tá mais perto, ele vai mostrar o mais perto. Primeiro mas ciclo. Às vezes, se você tá mais perto de mim, mas a empresa dele tá muito mais relevante que a sua, o Google fala, não, eu vou mostrar ele, porque eu tenho mais chance de acertar. Porque é como se fosse lá, por exemplo, nas indicações, né? O que acontece? Ninguém quer indicar alguma pessoa que não confia. O Google é a mesma coisa. Se o Google te indica para a pessoa que está em primeiro e você tem uma péssima experiência, o cara fala, cara, o Google só me indica porcaria. Que é o mesmo das avaliações também lá no Google, Nossa, né? Importantíssimo. Eu falo muito, puxando esse gancho, as empresas elas não têm o hábito de pedir para as pessoas avaliarem elas no Google. E aí o que acontece? Geralmente quem avalia é quem não gosta do seu produto, ela quer expor a insatisfação dela, e aí a sua nota no Google cai significativamente. E automaticamente vai impactar na sua relevância. 100%. E aí mesmo procurando uma empresa do seu nicho, sendo mais próxima, como você tem uma avaliação ruim, o que ele faz? Não confio na empresa dele, porque as pessoas que compraram não ficaram satisfeitas, então eu vou indicar a empresa do Frank, que está mais distante, mas que é do mesmo segmento, mas que tem uma avaliação melhor. Significa que as pessoas confiam mais na empresa dele do que na dele. E é legal, porque quando a gente vai falar de vendas, né, pelo WhatsApp, se a pessoa está satisfeita, você tem que fazer questão de pedir para ela uma avaliação no Google, para que você consiga aumentar a sua relevância de forma orgânica, você não vai pagar nada por isso. Justamente. E um cliente satisfeito, que você aborda, que você fala que é importante para você, com certeza ele te avalia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque geralmente quem avalia é quem ficou insatisfeito. E aí a sua nota cai, não dá para apagar, né? O que você tem que fazer? Então, a dica aí para o empresário. Se você está com avaliação ruim lá no Google, né? Você precisa aumentar o número de avaliações positivas para ir aumentando a média. Vanessa, essa observação sua é muito interessante, porque esse é um dos principais problemas que a nossa empresa tenta pôr na cabeça do empresário. Inclusive, nós criamos diversas ferramentas que a gente entrega para os nossos clientes para ele colher essas avaliações positivas de todas as formas. Nós criamos as ferramentas e damos o treinamento para ele, para a equipe dele, para colher isso aí, porque isso é tão interessante que é o seguinte, é cada história que a gente não acredita. Como a Vanessa falou, o cliente que está insatisfeito com uma vírgula no seu negócio, ele faz questão, ele aprende como é que vai lá e avalia, te queima o filme e põe um textão lá. O cliente que gosta muito da sua empresa, tem várias situações. Uma é que ele, às vezes, vai lá e avalia, é raro. Outra é que você pede para ele, avalia eu lá no Google, o cliente vai lá e não sabe avaliar, não sabe chegar lá, não sabe como é que entra. Então, você precisa ter essa busca ativa dessas avaliações. E o que a Vanessa falou é a coisa mais certa do mundo. Como que combate? Como o Google quer ser muito íntegro, ele não tira avaliação ruim, senão toda a empresa era nota máxima, né? Vou dar um del aqui e pronto. Como acabou. Que a gente fala pro empresário? O empresário às vezes fica nervoso. O cara falou, é mentira e não sei o quê. Cara, como é que combate isso? Avaliação positiva, chuva de avaliação positiva, entendeu? Porque todo mundo tem mais clientes satisfeitos que insatisfeitos, senão não estaria no mercado. E por que são os insatisfeitos que avaliam e você não cobra isso do seu cliente? Então, isso é uma peça-chave. A avaliação no Google, assim, dos fatores todos, eu falo que está em primeiro lugar. Que a pessoa tem que se conscientizar. Que a sua localização não é o mais relevante? Justamente. É a avaliação dos seus clientes. Assim como no Uber, né? No Uber, você tem lá as avaliações. Se você tiver uma média 4, automaticamente você já é excluído. Por quê? Porque o Uber não confia em você. O Google, ele segue essa mesma... Hoje, a prova social é o principal fator de venda, né? De confiança. Sim. E a pessoa, por exemplo, você apareceu em primeiro lugar. Né? A pessoa acha, o bom é aparecer em primeiro. Você apareceu em primeiro, mas você só tem avaliações ruins da sua empresa. O serviço dele foi ruim, não funcionou e tal. E aí você pega um cara que está lá em sexto, sétimo, mas que você vê lá um perfil que já é chamativo, e aí na hora que você entra nas avaliações, só coisa positiva. Cara, resolveu o meu problema, eu indico isso, aquilo. Acabou. Quem que o cara vai escolher? Você vai escolher um só porque apareceu na frente? Então não faz sentido. Então a prova social hoje, na questão de confiança, não tem para ninguém. Eu acho que o interessante disso tudo que a gente está falando, que eu acho que é a parte que mais a gente precisa observar, é que nada mudou. Nada mudou. A gente ainda continua, desde 1900, e quando a gente começou a comprar alguma coisa de alguém, é querer saber se aquele cara entrega bem, se aquele cara é bom de serviço,
se aquela pessoa vai resolver seu problema, se ela tem um serviço que vai atender. E hoje a gente tem condição de fazer um raio-x muito maior das empresas, a gente tem um caminhão de informações dentro do Google, dentro do Instagram, a gente consegue fazer isso. E o bacana do que você disse é como a gente hoje está focado no externo, a gente pega, vai fazer um investimento, muda toda a clínica, muda a sua área de atuação, troca endereço para um lugar 5 vezes mais caro. E se você não fizer uma avaliação bem feita dessa transição, você só vai gerar um custo para o seu empreendimento e não vai vender mais. Porque a venda nada mais é do que a relação entre pessoas. E aonde você tem relacionado mais? Você tem relacionado muito mais na internet. Quando você abre um seu celular para ver um vídeo, mesmo que seja um vídeo de zoeira, de brincadeira, a pessoa está vendendo alguma coisa. Né? E a Vanessa trata isso demais no curso dela, né? Que ela fala sobre como entrar em contato com esses clientes e como o cliente ele dá dicas ali de como ele consegue comprar mais de você. Como é que costuma acontecer isso no seu curso, Van? Eu tô achando assim tão interessante, né? Porque assim, eu tô do lado do Getúlio aqui e apesar de saber conhecer um pouco desse universo, né? O Getúlio já vai virar meu parceiro pro resto da vida. Com certeza. Por quê? Porque são as mesmas demandas. Ele é responsável por atrair o cliente e aí ele tá contando, ó, a forma como você se posiciona lá no Google, ele fala muito sobre a sua empresa, é a sua vitrine no digital, é o Google e tudo mais. Aí ele vai atrai esse cliente no digital. Joga para dentro da Aí empresa. ele joga o cliente no WhatsApp, aí chega lá, a casinha que tá abandonada não é no Google, é no WhatsApp. É no WhatsApp. Por quê? Porque o vendedor dele, e isso é o que mais acontece, a gente sabe, o vendedor dele, ele atende no presencial e no online, no WhatsApp. Então, enquanto ele está em atendimento presencial, a casinha dele lá, que é o canal de vendas no WhatsApp, está abandonado. E aí o vendedor responde 2, 3 horas depois. A gente sabe que a venda ela é emocional. Então, quando a pessoa te chamou interessada no seu produto, significa que ela quer comprar agora, que alguma coisa chamou a atenção. E se o seu vendedor não estiver a postos naquele canal de venda, você vai, com certeza, você vai esfriar aquela venda. Por exemplo, se for uma pessoa como eu, se for um consumidor como eu sempre coloco na minha régua, né? Como eu sou uma pessoa muito rápida... Dinâmica. Quando eu mando para eu já mando para 3 empresas. A que me responder primeiro aumenta a probabilidade de vender para mim, né? Só não vai vender se o preço não estiver de acordo com aquilo que eu estou procurando ou se o atendimento for ruim. Que derruba qualquer produto e preço, né? Exatamente. Se o atendimento for se o péssimo, atendimento for derruba bom, tudo. você paga, né? Pelo atendimento diferenciado. E isso dentro do curso, né? O Diego comentou que é bem interessante. Por quê? Porque lá a gente aprende a avaliar o perfil do consumidor. Então, do cliente. Quando eu falo no meu perfil, eu sou a pessoa que mando para mas mando para 3 ao mesmo tempo, você aprende a identificar esse tipo de perfil de cliente. Então, esse cliente que ele quer uma resposta rápida, que ele quer um atendimento rápido, que ele quer ser bem atendido, que ele quer ser percebido quando ele entra em contato com a sua marca, esse cliente é uma faca de 2 gumes. É um cliente que dificilmente você vai aumentar o ticket médio dele, porque ele sabe exatamente o que ele quer, mas é um excelente cliente porque ele é high ticket. Ele gosta de lançamento, ele gosta de produto exclusivo. Então, quando você entende isso, você para de usar a habilidade que todo mundo entende que é de vendedor, que é falar muito, e você começa a falar certo. Então, se eu sei que esse cliente ele gosta de um atendimento rápido, ele quer exclusividade, ele quer lançamento, a única coisa que eu vou oferecer para ele, ao invés de falar 2 horas sobre a minha empresa ou os inúmeros produtos que eu tenho, eu vou falar o que mais inovador e exclusivo eu tenho para oferecer para ele. E é exatamente aí que a gente consegue aumentar a nossa taxa de conversão, né? Que hoje, em relação aos clientes que a gente tem, está em torno de 90%. Por quê? Porque você olhou para o cliente, você sabe que aquele cliente é aquele perfil, então você sabe exatamente o que oferecer para ele. Então, é essa inteligência algorítmica do Google no WhatsApp que a gente utiliza de forma totalmente humanizada. E o tanto que é interessante isso. Vocês acabaram no início falando que eram concorrentes, né? Mas você viu que um linkado com o outro, tanto que é importante a união dessas 2 ferramentas, que são importantíssimas.
Vanessa, e como transformar isso? Porque quando a gente fala presencialmente, a gente quer um relacionamento, que é um atendimento humanizado, tudo. Como não deixar esfriar isso no WhatsApp? Porque hoje existem ferramentas de robô, que é os boot da vida aí, que eu particularmente jogo na minha regra e penso que é um atendimento frio. Que é isso, sim ou não? Digito 1, digito 2. Como é que se comportar a sua venda para não deixar ela ficar fria o relacionamento através do WhatsApp? Hoje em dia as empresas usam muito... Não é chatbot, tá? Porque agora eu tô fazendo aula de inglês lá na We Like. É chatbot. Chatbot. Chatbot, vai estar. O que é interessante? As empresas, elas precisam levar a mesma experiência de uma venda presencial para os canais online, seja no Instagram, seja no WhatsApp. Mas é muito interessante como as pessoas se comportam no WhatsApp, né? Elas acreditam que precisa ser um negócio mais robótico porque ela está usando uma ferramenta. E, na verdade, é o contrário. Precisa ser extremamente humanizado na forma como eu falaria no presencial. Então, é aquilo que o Diogo comentou, né? A pessoa manda uma mensagem no WhatsApp. É a mesma coisa de entrar um cliente na sua loja. Você deixa... O cliente entrou na sua loja, tá olhando para sua cara. Você demora 15 minutos para dar um bom dia para ele e falar seja bem-vindo? Não, você responde imediatamente. Então, quando você abre esse canal de comunicação com o cliente através do WhatsApp, é a mesma coisa dele bater na porta da sua loja e você não responder. É a mesma coisa como se ele estivesse ali presente. E outra coisa... essa humanização no atendimento, a gente percebe que as empresas fazem de uma forma muito equivocada. Usam muitos adjetivos, né? E aqui agora eu acho que o pessoal vai super se identificar. É florzinha, querida, coração, amigo. Amor. E nada meu mais... Bem, meu bem. Amorzinho. Eu tenho algumas lojas que eu compro que chama de Amore. Nossa, não há nada mais irritante, né? Porque é um desejo de diminuir essa automatização, trazer um atendimento mais humanizado para o WhatsApp. Mas eu sempre reforço, não há nada mais humanizado do que chamar alguém pelo nome. Porque ele escuta o nome dele desde quando está na barriga da mãe. Então, você quer uma coisa mais humanizada do que ser chamado pelo seu nome? Que é o jeito que a sua mãe te chama? Não tem. E aí, as empresas, equivocadamente, elas utilizam esses artifícios para tentar humanizar o atendimento. Esse é um ponto. Um outro ponto é a questão da pessoa, por utilizar a ferramenta, ele acha que o atendimento precisa ser robótico, aumentar a formalidade. Não, muito pelo contrário. Se a pessoa consegue ter a mesma experiência, caramba, eu fui na loja, o atendimento é assim, eu fui no WhatsApp, o atendimento é do mesmo jeito, mesmo né? nível. É esse omnichannel, você consegue, independente da ferramenta que você utiliza, proporcionar a mesma experiência de marca. Eu falo muito da Apple, né? Porque a Apple ela consegue trazer isso no atendimento telefônico, ela consegue fazer isso. Lá na loja você tem essa experiência. E no atendimento telefônico, eu fui fazer esses dias uma solicitação de um serviço lá pela Apple. E aí, aguardando ali no telefone, seja muito bem-vindo à Apple, com toda a energia, não é aquela mensagem... Olá, você ligou para não sei o quê, não sei o quê. Digite 2 se você quer falar na recepção. Não sei o quê. Aí, se você digita, vem aquele... Não, a Apple te pergunta assim... Olá, porque você digita o número do e-mail, ele já sabe o seu nome, porque você está cadastrado. Oi, Vanessa, é um prazer te receber na Apple, não sei o quê. Já estamos buscando um atendente para falar com você. Enquanto você aguarda, digite 1 para ouvir rock. Digite 2 para ouvir sertanejo. Fantástico. Digite 3 para ouvir samba. Então, eu falei, cara, que experiência incrível, né? E quando a pessoa te atende, ela fala, oi, Vanessa, tudo bem? Que bom ter você aqui. Me fala como é que eu posso te ajudar. Então, não tem nada de robotizado nesse atendimento. E as empresas têm pecado muito nisso. Por quê? Os scripts de chatbots, eles são muito formais. E você não atenderia a pessoa se ela fosse na sua empresa desse jeito. Oi, bom Olá, dia. seja bem-vindo. É um prazer te atender. Como posso te ajudar? Você não fala isso no presencial. Você tem todo um atendimento humanizado. Então, até quando eu falo... Eu sou a pessoa que detesta script, tá? Então, o Diogo que já fez treinamento, ele sabe. Mas já que você quer fazer um script, porque você aumenta a escala, né? Claro... Mas já que você quer fazer um script, faça um script
que seja condizente com o atendimento que se oferece presencialmente. Como que você falaria se a pessoa fosse na loja? Eu falaria assim, eu diminuiria a formalidade. Claro que os erros de português, né, não vêm ao caso, mas, por exemplo, como é que eu falaria? É exatamente assim que você tem que escrever o script. Porque a pessoa vai ter a sensação de que ela está dentro da sua empresa. E essas percepções têm muito a ver com branding também, né? Que qualquer canal que a pessoa utilizar para entrar em contato com você, ela vai ter a mesma experiência. Então, resumindo, o atendimento tem que ser linear mesmo. Sim. E trazer essa percepção de ter um bom relacionamento. Ou seja, ser acolhido, né? O que mais a gente quer quando a gente procura alguma coisa é algum tipo de dor, né? Isso. E a sua equipe ou a sua empresa tem que estar preparada para recebê-lo e resolver, né? Vejo o pessoal falar muito que quem cresce, quem chega lá em cima, tem sucesso, é um bom resolvedor de problemas. Isso é uma coisa que me marcou bastante ultimamente. Um bom gestor ou um bom atendimento. Todo mundo tem problema, né? Sempre. O vendedor é aquele que resolve o problema. E eu falo também, se você... Todo mundo tem um problema. Então, aquelas pessoas que não gostam, não sabem de vender, não sabem vender, eu falo assim, é o seguinte, vendedor é uma pessoa que resolve problema. O que você tem que pensar? Todo mundo tem um problema para ser resolvido. E ela vai resolver. Que seja com você, então, né? Que seja comigo. Que alguém vai resolver. Alguém vai resolver. Que seja comigo. Verdade. Também tanto que as coisas se alinham, Crispim. E nós somos um eterno vendedor, sabia disso, né? Sempre, né? Nós já nasce bebezinho, que é a primeira coisa que a gente faz para ganhar um leite? Chorar. Chora, nós só estamos venda. vendendo. É o único recurso que tem Justamente. naquele momento. Então, estamos vendendo. Hoje o importante é a gente pensar que as ferramentas, elas vêm para nos auxiliar, elas vêm para nos dar suporte, né? O chat GPT aí tá entrando com Nossa, tudo. com tudo. E a gente fica preocupado do delegar uma coisa tão importante na empresa, que é a venda, para um chat GPT. Porque é como a Vanessa falou, a gente começa a se afastar do cliente, a gente começa a descaracterizar a empresa, porque hoje o Google tem um caminhão de informações. Vamos supor que ao invés da Apple ter ligado para a Vanessa e perguntado qual tipo de estilo, ele falava assim, Vanessa, ela tá me ligando 7 horas da manhã, deixa eu fazer uma busca aqui do que ela costuma consumir no Spotify. Ela tem isso aqui. Não, então vou colocar aqui um rock para ela. Vamos colocar uma música clássica para Vanessa. Isso vai chegar um momento que vai acontecer isso. E se a gente não tiver esse entendimento que a gente precisa estar à frente, né, a gente não pode perder a responsabilidade, que é aquilo que a gente estava falando antes da intenção. A hora que a gente perde a intenção, tem outra pessoa prontinha para assumir esse papel. O Google mesmo está preparadíssimo para que você largue mão seu processo de vendas e aí ele vai cobrar de você, vai falar assim, se você quiser um vendedor, pague R$300 por mês e eu vou te dar um vendedor prontinho aqui. E a gente acha que isso é uma coisa legal, é uma coisa que vai nos ajudar, mas as pessoas, elas se relacionam com pessoas. Né? Que foi o que a Vanessa falou. E isso que você está falando é tão interessante, porque eu dei uma palestra há 3 anos no CRER e eu fui falar sobre os diferenciais humanos frente à inteligência artificial. Que é e lá nessa palestra, hoje, há 3 anos, o pessoal ficou assim, estarrecido. Eu fui até vestida de Darth Vader para causar um certo impacto, porque era o que de mais futurista tinha na minha época, era Darth Vader, né? E eles falaram assim, nossa, Vanessa, isso é muito futurista, isso vai demorar demais para acontecer. E aí eu até pensei, né? Eu falei, gente, se eu tivesse começado a falar disso no Instagram há 3 anos, eu teria sido a primeira pessoa a falar sobre isso. E hoje o chat tem o quê? Tem 3 anos que eu falei sobre isso. E eu falava, né, dentro das expectativas, falava-se que em 10 anos isso ia mudar. E foi em 3. Então, você imagina como é que vai ser a mudança agora com o chat GPT. Agora expectativas de 2, de 5 anos. Cara, muda isso para daqui 1 ano. Já vai estar totalmente diferente. E a gente não pode mais subestimar esse nível de inteligência, né? Mas tem uma coisa que é interessante. O que o Diogo falou. As pessoas, elas têm o desejo de se relacionar com pessoas por um único motivo. Tá? E aí eu vou trazer um princípio de neurociência para vocês, que é a questão de sobrevivência. Então, nós, como seres humanos, nós temos um instinto de sobrevivência. E o que acontece? Não há como sobreviver
sem se relacionar com outra pessoa. Por quê? Você vai pensar, a gestação ela parte de duas pessoas, uma pessoa sozinha, né, não prospera a humanidade. Então sempre vai existir o desejo da sobrevivência. O maior instinto do ser humano é sobreviver. Então por que eu preciso me relacionar? Então todo e qualquer relacionamento que a empresa se atentar e que ela desenvolver sempre estará à frente da inteligência artificial. Porque o maior desejo da pessoa é sobreviver e o sentimento, aí já entra para a área de psicologia, de pertencimento. Pertencimento. E quando você se relaciona com uma inteligência artificial, você não tem essa sensação de pertencimento. Ainda. Uma coisa muito importante sobre inteligência artificial, que a gente que está lá no Google não tem como você ficar fora de buscar entender. Porque a gente que trabalha com tecnologia, você tem que estar à frente de todo mundo o tempo todo, pelo menos tentando estar à frente. Mas o que eu percebo em tudo que eu vejo, tudo que eu estudo, todo curso que eu faço sobre inteligência artificial, uma coisa importante, ela nunca, tem gente que discorda de mim, mas até hoje, até onde eu consegui enxergar, ela nunca vai substituir o ser humano. Pelo seguinte, vai substituir emprego? Óbvio, mas a vida inteira substituiu. Sempre foi. Todos os empregos de tempos em tempos são substituídos. Aí sempre que acontece isso, surge uma ferramenta nova, o povo, ai meu Deus, vai desempregar todo mundo. Óbvio, a pessoa que não se atualizar, tá fora. Mas junto com uma inteligência artificial, o que abriu de novas vagas, de outras posições novas de trabalho que podem ganhar muito mais, inclusive, basta a pessoa se adaptar. Entendeu? Hoje o ChatGPT, por exemplo, ela é uma ferramenta. Nós já utilizamos ela muito. Ela facilitou tanto a nossa vida na agência e a gente não dispensou ninguém. Muito pelo contrário, aumentou nossa produtividade e você sabendo usar. Porque o que acontece? A ferramenta, ela nem resolve tudo e nem destrói tudo. O que está por trás é a estratégia. É como que você vai usar a ferramenta. A ferramenta em si, por mais que tenha esse nome inteligência artificial, ela não tem vida própria. Por exemplo, o que é o ChatGPT? Ele pega esse banco de dados que eu falei do Google que está armazenado. E o que a gente consegue entrar lá... as informações, né? Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa sobre a sua empresa. Eu vou ficar dias ali analisando tudo que eu achar. Ele faz em segundos. Por quê? É inteligência artificial, ele está programado para aquilo. Mas até o ChatGPT, você pode conversar com as pessoas que já utilizam comercialmente, profissionalmente. Se você não souber fazer estratégia e solicitar da forma correta, ela pode atrapalhar muito, principalmente nessa parte de atendimento. Sim. Entendeu? Ela nunca vai ter o feeling do ser humano. Ela tem informações muito assertivas e rápidas, muito melhor do que a gente. Então, qual que é a ideia? Em vez de ficar reclamando que a tecnologia vai acabar com os empregos, não vai. Ela abre tanta oportunidade, tanto que hoje no mercado o que acontece? Tem milhares de vagas abertas e milhões de pessoas desempregadas. Por que isso acontece? Porque as pessoas não querem se atualizar. Elas querem ficar ali, não, eu sempre trabalhei com isso, eu quero ser assim. E se minha vaga de trabalho for extinta, eu vou reclamar pro mundo, vou chorar. Não, corre atrás. E hoje o conhecimento tá tão fácil. Hoje o conhecimento é gratuito. E um detalhe, né? Gratuito. Gratuito. Hoje você fala assim, cara, eu quero fazer qualquer profissão você fala assim, eu quero aprender, pelo menos para você começar a ganhar um dinheiro, você entra ali no YouTube, digita lá o que você quer, você vai ter centenas de cursos para você aprender. Eu comecei a aprender tráfego no YouTube. É claro que depois você vai especializando, aí você vai buscando coisa mais rebuscada. Mas com o que eu aprendi, quando eu saí da empresa que eu trabalhava e estava por minha conta ali, eu fui pro YouTube e fiquei 3 meses estudando. Em 3 meses, eu sou formado em publicidade e propaganda. Em 3 meses no YouTube, eu falo isso assim, sem medo de errar. Eu aprendi mais sobre marketing do que dos 4 anos de faculdade. E já aprendi e já comecei a ganhar dinheiro. Então, assim, não adianta. A inteligência artificial, ela é uma parceira nossa. A gente tem que ver como parceira e cada vez vai evoluir mais, vai ser melhor. Mas ela vai ajudar a gente, seja no atendimento, na venda, mas se você souber usar da forma correta. Você sabe o que me chamou a atenção? Porque a pergunta que me fizeram foi exatamente essa na palestra. Vanessa, como combater, então, a inteligência artificial? Isso, combater. Né? Aí eu falei, então, é um caminho sem volta. Sem volta. O que você precisa fazer é aprender a trabalhar com ela. Justamente. Né? E as pessoas que estão aprendendo a trabalhar com ela, gente, estão ganhando muito dinheiro. É verdade. Muito dinheiro. Você tem que parar de assistir filme futurista. Não dá para lutar contra os robôs. Essa luta você já perdeu. Você tem que agora igual o Getúlio falou e a Vanessa falou, trazer essas ferramentas para você ser mais assertivo numa venda, para você conseguir aumentar um ticket com o cliente, para você conseguir fazer recorrência, para você, agora é a palavra do momento, upsell, para você vender uma coisa a mais, para você conseguir escalar a sua venda. É aquilo. O vendedor do futuro,
É um cara que domina, é uma menina que domina essas ferramentas e sabe ser o mais assertivo possível. Não é vender a mais, é vender o que a pessoa quer, né? Porque o cliente a gente não pode esquecer. O cliente é a melhor pessoa que existe, o cliente nem sempre tem razão, mas ele é a razão da gente estar aqui, da gente estar ralando. Tá à frente. Mas o cliente, ele é traíra. Ele não tem a menor fidelidade. É igual a Vanessa falou. Se eu chamar 3 pessoas, o que me atender primeiro, conseguir captar melhor a minha necessidade, melhor minha vontade, me conhecer melhor, eu vou comprar dele. Independente de eu ter comprado 700 vezes de outra pessoa e falar, nossa, e eu era atendido assim, ó, olha os táxis, que pararam de ser comprados igual eram comprados antes porque entrou o Uber. O mercado tá aí, cheio de vontade nova. E o Google, os chat GPT da vida, o Instagram, o WhatsApp, Telegram, ferramentas que estão aí para tentar auxiliar a gente, eles só estão tentando pegar mais informações para ser mais assertivo e vender melhor. Né? Não dá para lutar. O futuro já chegou. Que nós não podemos ficar parados, né? Achando que isso aí é um concorrente, ou seja, essas tecnologias, você ficar afastado. Porque quem não se adequa, quem não está dentro, quem não está se atualizando e quem não está à frente, está fardado ao fracasso, né? Ou seja, fechar as portas. Quem não vier para dentro do digital agora, não tiver essa convicção, está fardado a fechar as portas. Hoje, né? em qualquer área de atuação, é aquele negócio. As pessoas pensam assim, eu fui lá, fiz a minha faculdade, agora formei, vou trabalhar e acabou. E quer viver daquele jeito. Hoje, mais do que nunca, eu tenho a consciência do seguinte, eu estudo todo dia. E estudar não é só o estudo formal, seja ler livro, na internet, é um artigo, fazer cursos. Hoje, quem não se atualiza constantemente é pro resto da vida. Você pode ter 80 anos, que você tem que estar estudando, aprendendo, se você quer evoluir, se você quer melhorar. O que adianta você, não, eu sempre fiz assim, deu certo. Cara, amanhã, com a tecnologia, o que você sabe hoje, amanhã já não funciona. E tem estatísticas que trazem essa informação, viu? Saiu um estudo na Universidade de Stanford que fala que o que você fez, o que você aprendeu nos últimos 5 anos, 50% já se tornou obsoleto. E o que você aprendeu nos últimos 10 anos, 80%. Então, vou parar para analisar sobre a minha faculdade de administração, que terminei em 2006. 80%. Por exemplo, o que eu aprendi de marketing na faculdade, de administração, esquece. Justamente. Já Aquilo era. ali não faz sentido nenhum. Claro que os princípios, eles nunca se perdem. Isso. Mas como aplicar, que ferramentas utilizar, como atrair o 5 cliente... P's, aquilo caramba, lá, que já era. Já foi tudo, né? Então, as pessoas estão fazendo esse tipo de estudo e 50% do conhecimento já é obsoleto. Tanto que lá na minha empresa, quando a pessoa manda um currículo, se ela não tiver feito um curso nos últimos 6 meses, ela nem entra no processo seletivo. Não está atualizado. Ela nem entra ela tá no processo fora do Quem seletivo. mercado. não tem essa sede de aprender, tá fora do mercado, é questão de fora. tempo. Isso é tão sério que é simples. Olha só, a gente passa por todas as ações, tudo, e tem as ferramentas gratuitas. No seu curso real de entrega nas empresas, qual a porcentagem que aumenta de vendas dentro de uma empresa, assim, instantaneamente? Nossa, caramba, tem gente que aumenta assim, o mínimo que a gente já entregou foi 30% de crescimento em um mês. Mas a gente já tem cases de 600% de crescimento em um mês. Porque quando a empresa não faz nada, não faz o básico, crescer 600% em um mês é muito fácil. Agora, quando ela já faz muita coisa, por exemplo, já trabalha ali com o Google, já usa o meu negócio, já tem alguma estratégia no WhatsApp, caramba, você implanta algumas coisas e ele cresce 30%. Mas para uma empresa que já faz muito, crescer 30%, cara, é algo surreal, né? Isso que eu ia Então, comentar. Crescer 30% Em um mês. Em um mês. Em 30 dias. E tem um Agora- detalhe, né? A empresa está preparada para crescer esses 30%? Justamente. Porque não é só trazer para dentro, né? Porque nós falamos de uma etapa. Divulgar, atrair e converter. E depois que eu converter? Qual que é o próximo passo? Que é o reter, né? Esse Que manter. eu acho que é a forma mais bacana de você vender sem precisar gastar mais dinheiro. Essa é a primeira pergunta que eu faço quando eu entro numa empresa. Quando a gente vai fazer mentoria de vendas, ele fala assim, Vanessa, eu quero cliente novo. Doido para ir por um tráfego, para não sei o quê. Eu falei, bom, se você me contratou, o meu objetivo é fazer com que a sua empresa ganhe mais e gaste menos. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar, que tipo de ação você faz com a base de clientes que você já tem?
Não, não faço nada. Eu falo, cara, esquece, tá tráfego pago. Você não tá preparado para isso ainda. Vamos cuidar do que é teu. Por quê? Eles têm Porque um é tesouro caro. guardado ali, escondido, debaixo do tapete. É caro, né? Todo o custo de aquisição que você tem com um cliente novo é caro. Pensando que você já tem uma base que está inexplorada, e aí entra novamente o status de Lapidar WhatsApp. novamente. Porque se ele já é seu cliente, provavelmente ele já tem relacionamento com você, ele já tem seu WhatsApp no celular, e você consegue impactar essa pessoa pelo status do WhatsApp, porque já existe um relacionamento, tá? É isso. E você, Getulão, como é que costuma ser quando você entra numa empresa e fala assim, vamos conversar? O que você costuma sentir de melhora no negócio da pessoa quando Então. ela olha para a base antiga, para o pessoal que contatava e não contata mais e começa a dar uma limpada nas teias de aranha dentro da casa casinha velha, velha. começa a trocar os vidros. O que vocês já sentiram lá também de crescimento? Então, o que acontece? Quando a gente entra nas empresas, geralmente, um pouco, eu estava até falando com a Vanessa, um pouco diferente do mercado dela, que é para quem já está querendo ali vender mais e tudo, o nosso serviço, a gente entra na empresa, o cliente ainda não tem nem consciência de que ele precisa do nosso serviço. Às vezes o cliente nem sabe que ele está no Google, às vezes ele está e nem sabe que ele está no Google. E está da pior forma, está a casinha velha lá e ele não sabe. Então, normalmente, quando a gente entra numa empresa e a gente mostra as possibilidades que o cliente tem ali a um custo muito baixo, o cliente fica doido. Porque hoje uma coisa muito importante, a gente trabalha com negócios locais e profissionais liberais mais focado na área da saúde. Então, médicos, dentistas. E esse é um pessoal hoje que a maioria deles, eles são totalmente fora do digital, assim. E como começou a ficar na moda, alguns médicos começaram a se destacar, a ficar famosos no Instagram, no TikTok e tudo, o que os outros que estão querendo crescer, a primeira coisa que eles procuram? Ah, eu acho que eu vou pro Instagram, vou fazer um perfil no Instagram, vou ali fazer umas dancinhas e tal, e vai encher de paciente. E aí depois eles vêm reclamar pra gente, cara, esse trem de digital não funciona não, porque gastei dinheiro com o Instagram, fiz dancinha, fiz não sei o quê, e não resolveu nada, os pacientes mesmo não aumentam. Mas aí a pergunta, o que acontece? É a tal da consciência que a pessoa ainda não tem. Por isso que a gente sempre gosta de explicar para as pessoas como que funciona o passo a passo ali. Então, por exemplo, se você quer entrar para o digital, vamos supor um médico, ele quer entrar para o digital. Ele, por senso comum, ele já vai direto para o Instagram, achando que vai resolver. Mas eu te pergunto, alguém acorda pela manhã falando assim, nossa, vou entrar aqui no Instagram porque eu tô doido para ver se aparece uma propaganda de um cardiologista aqui para mim? Não faz assim. o menor sentido. Entendeu? O Instagram é uma ferramenta importantíssima. Uma vitrine, né? Tem que ter. Mas a gente tem que saber qual que é a função de cada ferramenta. Então, Isso. hoje, uma coisa muito importante, existem 2 tipos básicos de mídia, né? As mídias de atenção, que são as redes sociais, que é Facebook, Instagram, TikTok, o próprio YouTube, que é do Google, mas é uma rede de atenção também, e as redes de intenção. O que acontece nas redes de atenção? Ninguém entra lá para procurar algum produto, algum serviço. A pessoa entra nas redes sociais para quê? Num momento de lazer, de relaxamento. E ali, quando aparece um anúncio para ele, legal. O dia que ele precisar, é brand, é reforço de marca. Ou pode acontecer dele estar precisando, né? mas ele não está procurando. Por isso que ela chama mídia de atenção. A gente até brinca com os médicos, né? Você nunca mais esquecer por que é atenção. Você tem que chamar a atenção da pessoa que você quer impactar. Então, muito médico sujeitando a fazer dancinha, assim, uma coisa que não tem a ver com o perfil dele, para chamar a atenção do cliente. Agora, a mídia de intenção, que são os buscadores, e no caso o maior deles, o Google, a pessoa que entra ali, ela já está com a intenção de compra. Ninguém entra no Instagram e fala assim, cardiologista no setor Bueno, em Goiânia, se ele não estiver precisando, se ele não tiver uma indicação. Ah, eu estou procurando um ortopedista se ele não tiver com algum problema. Então, olha o tanto que isso é importante. Quando a gente vai estudar, né, sobre o funil de venda, por exemplo, o Instagram, ele está lá no topo do funil. É importante. Mas se a pessoa quer entrar e ele, por enquanto, só pode investir em uma ferramenta, ele tem que estar no Google, seja no orgânico. Porque onde que a pessoa vai te achar se não for no Google? Como é que eu falo, vou procurar um cardiologista aqui no Instagram? Você não tem. Nem Agora, acha. a pessoa vai no Google, já é fundo de funil, o cara já está pronto para comprar. Já tá a gente na costuma última. dizer que você junta a fome com a vontade de comer. Se o cara procurou ali cardiologista em Goiânia e você não aparece para ele, não aparece da forma certa, já era, você não tem nem a possibilidade de participar Que é uma da venda escolha do cliente. Que já é uma venda entendeu? garantida, né?
Justamente. Você tá procurando então, aquela a dor. gente sempre fala, se for para você investir, querer entrar pro digital, a primeira coisa que você tem que ter é arrumar a sua casa. E é o Google orgânico. Igual a Vanessa falou, o povo já quer tudo tráfego. Quer trazer. Sendo que tem inúmeras formas dele gastar muito menos e ganhar muito mais. O tráfego é um próximo passo, é para quem quer escalar. Quem já fez Entendeu? o básico, Quem né, já Getúlio? fez o básico, isso. Eu Não falo, adianta- gente, só tem que ir pro extraordinário depois que você faz o básico. Faz o básico primeiro, coloca a casa em dia. Você não convida ninguém pra sua casa se tiver tudo bagunçado, Como gente. que você vai construir? Você fala assim, eu vou construir um segundo piso na minha casa se Tem o nem o primeiro não primeiro. estiver pronto. Não- Não tem jeito, vai cair. Se você não não tiver uma aguenta a estrutura estrutura. sólida. Getúlio é bom de Entendeu? analogia, hein? Então, Não é? Parábola, é o homem das parábolas. mas o que acontece? É porque, assim, geralmente o nosso público, igual eu te falei, ele está muito inconsciente do que ele mesmo precisa. Então, tanto que hoje a nossa empresa, a nossa área comercial, ela não é uma área comercial focada em venda. Hoje em dia, a gente está muito mais na área de educação. Hoje a gente oferece para alguns clientes uma consultoria sem custo para ele e independente dele se tornar nosso cliente ou não. A gente faz toda uma análise do perfil dele na internet toda, como que ele tá, seja no Instagram, no Google, tudo. A gente faz uma análise do perfil dele, mostra para ele, mostra a função de cada ferramenta e fala assim, ó, hoje como você está, o seu melhor caminho é esse aqui. Às vezes não é o Google. Se eu vejo que o Google do cara tá ótimo, eu falo assim, cara, eu vou te indicar para um parceiro que faz... Você tá precisando de um site. Não, você tá precisando de Instagram. Agora com a Vanessa vai me salvar. Porque o que eu tenho de cliente que precisa de atendimento, que ele já investiu em todos os canais de mídia, gastou muito dinheiro e só reclama, já passei por 4, 5 agências e as vendas não conversão aumentam. não vem. A gente fala assim, meu amigo, espera aí, vamos ver a função de cada ferramenta. A publicidade, ela vai atrair o cliente, é como se fosse um shopping center. Ele te leva até na porta da vitrine, dali para dentro, meu amigo, é seu atendimento. Aí já é o interno, né? Justamente. Então, são ferramentas complementares. Não existe uma ferramenta melhor que a outra. Existe qual que você tem que usar em cada momento. Então, você tem que ter a consciência da função de cada uma e para você ser assertivo no que você vai fazer. Isso é um absurdo, né? Serrote corta, meu amigo. O martelo bate Bate prego. prego. Se você Isso. pegar um martelo para cortar as coisas, Não funciona. não Teve dá uma certo, palestra que né? eu assisti que eu não lembro de quem, mas o palestrante falou assim, ó, se a única ferramenta que você tem é um martelo, você acha que todo problema é prego. Né? E aí você fala, não, eu resolvo, vai lá. Vai é lá um e parafuso, dá um- você vai lá e bate. Funciona? Não. Ainda ali, mas vai estragar a sua parede, não vai resolver seu problema. Então a gente precisa conhecer as ferramentas e saber a utilidade de cada uma e ver qual que é a melhor para você naquele momento, Cara, na estratégia que você quer usar. É um absurdo essa partilha aqui. A gente sai enriquecido com tanto conhecimento. Eu tava fazendo conta. 1 hora de curso aqui, isso aqui vale pelo menos uns 10 mil reais. E vai de graça pro YouTube, De viu? graça, gente. Só acompanhar. É difícil. Acompanhar, assina o canal, Curtir. compartilha, fica junto da gente aí. E inscreva-se. E encerrando, agradecendo demais a Nossa, presença que- do pessoal, porque não tem jeito. Eu queria ficar o resto do dia aqui conversando. Seria E muito aí bom. a gente faz aquela recomendaçãozinha do livro, né? Vanessa e Getúlio, já pensar aí, um livro que hoje você indicaria para trazer um pouco mais de venda, de conhecimento, de contato aí pro pessoal conseguir vender mais. O que você acha que vai ajudar aí no WhatsApp ou entender melhor o cliente? Vanessa e Getúlio depois. Bom, legal, né? Pegar assim de surpresa, porque é tanta indicação de livro. Eu São passaria muitos, uma né? semana falando aqui de livros. Até porque eu amo ler. Mas se eu pudesse ser assim, o mais assertiva possível, eu acredito que em relação ao WhatsApp ainda não tem nada, né? Você até me pediu um livro, eu já estou pensando aqui num e-book Olha para que fazer, para maravilha. ajudar a galera aí Olha a só que profissionalizar no WhatsApp. E vai ser Mas importantíssimo. em relação a usando alguns princípios de neurociência, usando alguns princípios de focar em relacionamento com o cliente, eu indicaria Venda à Mente, não ao cliente. Esse é um livro super bacana, que ele usa princípios da neurociência para aumentar o potencial de vendas nas empresas. Venda à mente Não ao e cliente. não ao cliente. Boa dica, hein, Crispim? Já tô notando. Já tá aí, Getulhão, o que você indicaria hoje para um cliente ter um pouco mais de sensibilidade com essa vitrine abandonada, gente. A sofrida? casinha. Então, na verdade, quando vocês falaram de livro e de tudo que nós conversamos aqui hoje,
É um livro que não tem a ver com o Google necessariamente, não tem a ver com vendas necessariamente, mas foi um livro que mudou minha vida lá atrás, muitos anos atrás, e que tem a ver com o que a Vanessa falou hoje, que vocês falaram também. Que a tecnologia avançou muito, mas nada mudou. O relacionamento do ser humano básico é o mesmo, os princípios são todos os mesmos. E qual foi o livro que mudou minha vida, que eu comecei a despertar para isso? Que todo mundo aqui já deve conhecer, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro tão antigo e tão atual. Cada vez que eu leio ele novamente, eu desperto novas ideias que eu não tinha. E ele fala assim, porque ali você vai entender de gente. Você vai entender, apesar de falar influenciar, não tem nada a ver com a influência, que o povo acha que vende é ficar influenciar. Manipulação. Ali não é. Ali você começa a entender de gente, entender de como tratar as pessoas. E é uma pessoa que sabe, que entende de gente, ele vende qualquer coisa para qualquer um dentro dos princípios. Né? Naquele princípio que eu falei que você vender é você servir, sempre que você está servindo alguém, resolvendo um problema de alguém, cara, acabou. Você vai ter, nunca vai faltar cliente, os clientes vão bater na sua porta. Né? Então, assim, esse livro, assim, para mim, eu indico para todo mundo. É o melhor. É igual a Vanessa falou, são milhares de livros, assim, que a gente... Mas esse, para mim, foi o que mudou minha vida. Fundamental. Perfeito. Isso é bom demais, hein, Crispim? Você tem alguma recomendação? Rapaz, eu tava pensando aqui sobre relacionamento humano, porque eu acho que a venda é isso, né? A venda, na verdade, é o que eu posso atingir melhor a pessoa, e eu acho que a gente precisa se compreender mais. Então, tem um livro que quem me passou, inclusive, foi minha psicóloga. Ele chama O que a Baleia Chamu me ensinou sobre relacionamentos, família e amizade, salvo engano. Esse Caramba, livro... que título grande, hein? Isso. E abordou tudo. joga tinha sido grande o título. Joga Chamu. Chamu você vai achar. Ele é preto com a marca da Chamu escrita em amarelo. Ele é um livro fininho, é sobre um adestrador, é uma jornalista que foi entender sobre adestramento de animais exóticos. Nossa. E algumas coisas a gente precisa entender que... Essa vai profundo mesmo. Porque a gente pensa que um relacionamento é muito mais de mim para você. E algumas exigências que a gente tem, você precisa estar mais aberto para receber as informações da pessoa, que é muito do que a Vanessa fala no curso dela. Né? Você tenta vender do seu jeito. Mas e o jeito é o jeito que a pessoa tem de comprar. Como é que o Frank compra? Como é que a Vanessa compra? Eu preciso ficar calado e ouvir. E esse livro fala muito disso. Por isso que a gente fala da intencionalidade, né? Por que a venda é tem intencional? Que ser intencional. Escutativa, perguntas certas, né? É muito mais no objetivo de servir, que a PNL traz muito isso, né? Primeiro você acolhe, depois você conduz. Então é muito nesse sentido. Primeiro você acolhe, você entende, você faz as perguntas para depois você conduzir e direcionar para o melhor caminho. Eu, como estou muito tempo nessa área comercial, é um tema que eu sou apaixonado. Chega, brilha os olhos, igual o Getúlio estava para falar das ferramentas do Google ali. É verdade. Só que, infelizmente, nós temos que finalizar. Vanessa, agora a hora mais esperada que o pessoal deve estar querendo. A hora do jabá, né? Com certeza. Agora é a hora de vender. Venda, vendedora. Fala aí como é que o pessoal te acha, entra em contato com você, os tipos de curso que você oferece. Vamos lá, manda ver que é a Restart aí. Bom, primeira coisa, né? Eu tô nas redes sociais com o meu perfil no Instagram, que é Vanessa com W, Fonseca Oficial. Esse é o meu perfil, tem muito conteúdo gratuito lá, então as pessoas também podem acompanhar. Já podem fazer dinheiro sem ter dinheiro, então essa é a parte mais importante. Tem muito conteúdo lá para você aprender a ganhar dinheiro já de forma imediata. Hoje eu tenho curso de vendas pelo WhatsApp, que é online. Então, é um curso também que já gera muito resultado. É um curso com baixíssimo custo em relação ao que ele entrega. 30% em um mês, gente. E proporciona 30%. Para o pior resultado que a gente já teve, o número, né? Lembrando desse pior, hein, gente? Pior. Lembrando que a gente tem esse curso online. Eu tenho também a mentoria individual, tem a consultoria também, que é um processo de acompanhamento de 3 meses, e recém-lançado agora, na nossa última turma de vendas pelo WhatsApp, que foi a mentoria em grupo. Então, o objetivo é ter o meu olhar olhando para a empresa do cliente, né? Eu, como que eu olharia para a empresa do cliente, que eu acho que eu já posso despertar esse desejo no empresário, que é
Faça a jornada na sua empresa como se você fosse um cliente. Nossa, isso Então, é interessante. tente encontrar a sua empresa no Google, tente falar com a sua equipe pelo WhatsApp. Se torne um cliente oculto. Entre no Reclame Aqui. Então, o objetivo aqui, eu Nossa, acho que eu acredito, é servir as pessoas que estão nos ouvindo nesse podcast. Então, faça a jornada de compra que o seu cliente faz. E isso foi o que possibilitou aquela empresa que eu estava te falando agora há pouco, né, Visão Getúlio? de fora. Bateu R$1 milhão, era um empresário que vendia R$3 mil e em menos de um ano, em 10 meses, ele bateu R$1 milhão. Por quê? Ou entender a empresa dele como um cliente. O que meu cliente gostaria de encontrar na minha empresa? Quais são os produtos e serviços que eu não ofereço? E criar um ecossistema ali, né, dentro desse processo. Então, empresário, faça a jornada de compra do seu cliente. Maravilhoso isso aí. Nossa, Até arrepiei. até arrepiei. Aqui, literalmente. Fala, meu amigo Getúlio. Então, eu sou o Getúlio, né, da MG2 Propaganda, e hoje nós somos uma das poucas agências no Brasil especializadas especificamente só em Google. A gente não faz mais nada. A gente é tão apaixonado pelas ferramentas, que o Google não é só uma ferramenta, e a gente é especializado nisso, a gente faz só isso, que é onde a gente já encontrou um gargalo, que é tão importante e as pessoas não têm noção. Então eu pergunto para o empresário assim, quando o seu cliente procura pelo seu produto ou pelo seu serviço, ele encontra no Google o produto ou o serviço? Outra pergunta, quando ele procura por você no Google, sua empresa ou você como profissional liberal, ele te encontra no Google? E agora, se ele te encontra qual a experiência que você proporciona para ele dentro do seu perfil do Google? Ele entra lá, ele vai achar o quê? Uma casinha abandonada? Ou ele vai achar uma empresa top ali, que ele vai dar vontade de ir lá conhecer? Inclusive, hoje a gente trabalha com uma ferramenta também, dentro do nosso pacote, que são o Tour Virtual 360 também, onde a pessoa tem uma imersão dentro da sua empresa sem nunca ter ido lá. Através do Google, ele clica lá, ele cai dentro da sua empresa em 360 graus e ele caminha na sua empresa, vê todo o seu ambiente, ele já tem a experiência de estar lá. Se for um restaurante, ele consegue escolher a mesa que ele vai sentar. Entendeu? Ele consegue, eu quero uma mesa aqui perto do parquinho. Aí ele já liga lá e fala assim, pois é, o tanto que é importante. E hoje você encontra no Google e você não sabe nem se tem um parquinho. Exatamente. Com o nosso trabalho, você não só vai saber como você vai ver, você vai sentir como se você estivesse lá dentro. E outra, a facilidade do cliente encontrar. Então, assim, hoje a pessoa não te encontra, ele não consegue mandar um WhatsApp para você, ele não consegue achar o seu Instagram, porque no Google o cara vai te achar se você estiver bem lá. Mas se você falar, entra lá no meu Instagram, aí o cara, underline, arroba, o cara não dá conta. No Google, né, ele digitou lá, você aparece, aí clica aqui e vai pro seu Instagram. Faz a famosa pergunta, como é que aqui, escreve underline? Justamente. Então, resumindo, o que é o nosso trabalho? Hoje o nosso trabalho é trazer mais destaque e relevância para empresas e profissionais liberais nas plataformas do Google, que é onde geralmente o cliente tem o primeiro contato com você. Então, assim, cara, vale a pena. Vale a pena mesmo, pelo menos conhecer. Olha o olhinho dele brilhando. Chega brilho. Isso que é o gostoso, é o sentimento. Vai quando além. Você vê que a coisa é tão importante, é tão básico e tão importante, você fala assim, não é possível que a pessoa não está se atentando a isso. Nossa. É uma coisa básica, é uma coisa barata, é uma coisa que todo mundo deveria ter e ela não tem o básico ali dentro do Google, entendeu? Então eu falo assim, para todo empresário que está vendo a gente, procura por você, pela sua empresa no Google e vê como você tá. Como a Vanessa falou, faça a jornada do cliente. Qual que é a experiência que você tem dentro do seu perfil do Google? Com a sua empresa. E aí, tendo dúvida, vamos conversar. O nosso Instagram é @agênciamg2 ou mg2propaganda.com, o nosso site. E lá tem todos os nossos contatos. E finaliza assim, né? Uma diquinha que você falou das empresas do Google, que eu quase já caí nessa, viu, gente? Que eles rapetam sua conta, né? E te ameaçam para você não renovar. O Google, isso é uma dica muito importante, é utilidade pública mesmo. Está tendo golpe no Brasil inteiro. Então, chegou alguém na sua empresa falando que é funcionário do Google, o Google não tem funcionário na área comercial no Brasil. Ele não visita, ele não liga, está tendo golpe por ligação. Aqui é do Google, seu perfil está para ser excluído, você tem que pagar tanto. Ou então vai um nosso profissional vai te visitar aí para fazer umas fotos e cobra uma taxa. Outra coisa, um golpe que está tendo muito. Eles chegam para você falando que é do Google, isso é muito importante para o empresário. Ele chega para você com um papelzinho e fala assim, não, é do Google, a gente só veio verificar se sua localização está correta e tal. Aí vira para o seu funcionário ou para você mesmo e fala, assina aqui só porque eu tenho que comprovar que eu estive aqui na sua empresa.
a pessoa assina, né? A gente não tem a maldade, a malícia, a pessoa assina. Chega lá, aquilo é um contrato válido de uma empresa que não tem nada a ver com o Google, que ele fala uma coisa, mas no contrato está escrito outra, e aí depois você não tem nem como escapar daquilo. Começa a chegar os boletos, e se você não pagar, eles vão e metem seu nome no pau, no protesto. Então, assim, não assina nada. Gente, o Google não tem funcionários. São empresas parceiras. Nós somos parceiros, ele tem diversas empresas parceiras. É diferente. Mas se o cara se apresentou como funcionário do Google, corre que é cilada. Bom, chegamos a mais um fim de um Bora Up e agora é a nossa vez, né, Crispim? Me despeço assim, sou o Frank Borges da LCK Uniformes e Camisetas e aguarde os próximos episódios. Com você, Crispim. Eu sou o Crispim da Biosolve Clean, área de dedetização e limpeza de caixa d'água é comigo. Entre em contato tanto no @LCK Uniformes quanto no @Biosolve Clean. Estamos aí. E na próxima, vamos falar de pessoas. De pessoas. Vanessa, muito obrigado pela presença. Foi um aprendizado muito grande. Getúlio, que maravilha, viu? Ver o sentimento de vocês e o brilho de cada um de vocês, cada um na sua área. Muito obrigado pelo convite, é uma honra pra gente. Tchau, gente. Bora Up, volta aí. Se inscreva-se, curte e principalmente compartilhe. E detalhe, né? Use essas dicas aí, gente. Né? Aplique. Tchau. Fiquem todos com Deus.